dia, meus netinhos! Tudo bem? Nosso domingo começou. Maravilhoso! Trazendo tantas reflexões para o nosso coração, não é mesmo? Com os nossos provérbios de luz. Tá aqui no livro do meu netinho, né? Do Ellerson, psicografado por ele, pelo Espírito Fritzshire. Hoje o nosso provérbio, gente, é muito bonito. Fazer tempestade em copo d'água. Você já fez tempestade em copo d'água? Hoje eu vim aqui almoçar na casa da minha filha, da Ângela. Na hora que eu vou fazer o papo de intimidade, some tudo, ninguém quer aparecer. Pelejo, para elas poderem vir falar comigo aqui para vocês conhecerem minhas filhas, né? Mas nenhuma quer aparecer, não. Elas correm lá pro quarto, meu genro foi lá assistir televisão. E eu fiquei aqui, né, pra gente fazer esse papo aqui, pra gente poder conversar. Então eu pedi pra ela trazer a água, gente, olha pra vocês verem, vou pôr aqui no copo. Tá aqui a água no copo, né? Às vezes, olha, tá dando pra vocês verem? A gente faz uma tempestade, para servir d'água, faz uma tempestade no copo d'água, não é verdade? Diante das dificuldades, diante das aflições que todos nós passamos aqui na Terra, não é? Nós vivemos um mundo de provas e expiações. Ai, saúde! Ai, meu Zetinho, a gripe vai chegando, né? Nós vivemos um mundo de provas e de expiações. E é muito natural que todos nós passemos por experiências difíceis, que são as provas, que são as dificuldades, os obstáculos que surgem na nossa caminhada. No entanto, muitas vezes, quando nós vamos lidar com essas situações, é muito comum nós fazermos uma tempestade no copo d'água. Aumentar ainda mais aquilo que nós estamos vivenciando. Sabe o que chama isso? Ilusão de ótica. Esse que é o tipo da lição que hoje nós estamos estudando, que o benfeitor Fritzshire escreveu. Ilusão de ótica. Capítulo 11. Aqui do livro Provérbios de Luz. Então, fazer tempestade no copo d'água, né? Hoje meu cabelo está soltando, gente, meu coque é uma coisa. Fazer tempestade no copo d'água é uma expressão muito utilizada de maneira metafórica. Para poder demonstrar a nossa preocupação exagerada diante daquilo que nós estamos vivenciando. Ficamos exasperados, né, com qualquer situação. Uma coisa desse tamanhozinho faz ficar desse, né? O copo fica fazendo aquela tempestade e muita trovoada, também diz o ditado popular, né? Pouca chuva. Só barulho, né? Então vamos dar uns exemplos para ficar mais fácil de compreender. Esses exemplos estão aqui no livro, né? Eu gosto muito de seguir o raciocínio do benfeitor, porque ele vai encadeando, né? Ele vai fazendo a gente caminhar com o raciocínio dele. Ele diz, por exemplo, que no campo da saúde e da doença, quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença de difícil tratamento, de uma doença do ponto de vista incurável da medicina, né? A gente às vezes fica doidinho, fica desesperado, faz uma tempestade no copo d'água. É claro que a dor é real, ninguém está menosprezando a dor de ninguém, né? Mas às vezes é muito, né, gente? Fica aquele desespero só. Na dificuldade econômica, financeira, muitas vezes a gente perde até o equilíbrio emocional, gente. Tem pessoa que fica desesperada
pede empréstimo, corre para cá, corre para lá para resolver a situação. Isso é muito ruim, né? Vai trazendo maiores dificuldades. A despedida de um ente querido. Como que é sofrido, né? Fico lembrando quando meu finado marido morreu, Marechal, tanto que eu sofri, muita pegada com ele, né? Só os parentes, de uma maneira geral, minha mãe Alci, e outros que se foram, né? Coração sempre apertado, a saudade, essa dor que nunca passa. Mas daí ficar desesperado, não adianta, não é? A morte é algo natural, todos nós vamos vivenciar. Um dia vai chegar para mim, Deus sabe quanto, vai que demore muito, né? Vai ficar muito tempo aqui na terra ainda. Mas é uma passagem, esse ditado popular, que fala muito da nossa inconformação, da nossa blasfêmia às vezes, né? Em que a gente só fica reclamando da situação que a gente está vivenciando. Outras vezes, uma separação, uma traição, seja de um parente, seja de um amigo. Quanto que a gente sofre, né? E a gente vai somando isso no nosso coração em ressentimento, em dificuldades maiores, em remorsos, né? É um evento realmente desafiador. Todas essas experiências que a gente vive, não é? Mas não podemos fazer uma grande tempestade, porque senão, o que acontece? Piora ainda mais. Eu acho que vou até tomar um pouco dessa água. Ai, gostoso demais a água, né? A voz vai ficando ruim, né, gente? Essa idade que a gente tem, a voz não ajuda muito não, né? Mas quando o desafio aparece, gente, o que nós precisamos fazer, meu Zetinho? Mudar a visão, mudar a forma que nós estamos enxergando aquela situação, para não tornar mais difícil, né? Para que a gente possa encontrar uma solução inteligente. Porque inconformação, lamúria, revolta, blasfêmia, isso torna a dor muito mais doída. O segredo, sabe o que é? É nós nos mantermos tranquilos, resignados, para buscar resolver aquela dificuldade da melhor forma possível. É claro que dentro das possibilidades de cada um de nós, não é? Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. A vovó Luzia sempre fala isso aqui, né? Quanto é importante nós reconhecermos o amor de Deus perante todos nós que somos os seus filhos. Sabe, minha Zetinho, essa passagem de hoje, esse ditado popular, nos faz lembrar o Evangelho de Jesus. Meu Deus, hoje tá que tá nossa voz, né? Mas vamos seguir. Tá vendo? Não pode fazer uma tempestade não, né? É algo natural da vida da gente. Garganta ruim, esses tempos que vai e volta, né? Não sabe se faz frio, se faz calor, a gente toma gelado, sei que não posso. Os meninos ficam brigando, mas eu tomo mesmo assim. Mas no Evangelho tem uma parte que fala muito disso que a gente está conversando, que é aquela oportunidade que Jesus está com seus apóstolos num barco, lá no mar da Galileia, né? E então começa a formar uma tempestade, Jesus dormindo lá no barco, os apóstolos desesperados, barco balança para cá, barco balança para lá, parece que vai cair, parece que vai virar, todo mundo vai sossobrar. E então eles acordam Jesus, estava no soninho bom, e o mestre fala quando é despertado: homens de pouca fé, e apazigua a tempestade. Sabe que isso nos faz recordar uma mensagem que o Papa Francisco trouxe, gente, maravilhosa demais, que a gente é espírita, mas a gente precisa valorizar, né, gente?
o que diz as outras religiões que nos ensina tanto. Papa Francisco ele falou, né, que nós estamos nesse grande barco, que é a terra, que é a nossa vida, que é a nossa família. E às vezes parece que a gente está numa tempestade, né? Igual assim, ó, no copo d'água, Mas Jesus está no leme, Jesus está controlando tudo, né? Jesus sabe das nossas necessidades. E ao invés de nós fazermos essa tempestade no pequeno problema, nós precisamos procurar solucionar, né? Acalmar nossa mente, viajar para dentro, buscar os direcionamentos necessários para a resolução final. Precisa transformar, né? Transformar a nossa visão em uma perspectiva diferente. Convite reparador para todos nós, fazendo a nossa vida mais saborosa, para que não seja uma vida amarga, cheia de problema, cheia de dificuldade, mas encontrando oportunidades do nosso crescimento espiritual. Vovó Luzia não é exemplo para ninguém, né? Mas vou aproveitar hoje esse problema na garganta, essa voz meio rouca, né? Quem é que nunca teve nessa vida? Para poder falar. Imagina se hoje eu falasse assim. Hoje não vai ter o papo de intimidade. Hoje eu não vou fazer não. Porque estou com um problema na garganta, estou doendo demais, estou meio rouca. É uma tempestade no copo d'água, né? Eu estou aqui falando. Não está muito agradável de escutar não, né, meu Zentinho? Mas estou aqui, consigo falar alguma coisa. Então um pouquinho d'água para poder melhorar, né? E a gente vai buscando condição de poder refletir. Porque o Evangelho de Jesus é muito mais importante, não é, meu Zentinho? É muito mais importante. Mas para nós podermos refletir ainda mais em torno desse provérbio popular, eu queria trazer umas histórias, né, que fala muito de uma tempestade no copo d'água. Tem um pesquisador, um cancerologista americano chamado Bernie Siegel. Ele virar a língua para falar. Bernie Siegel, Ele fez umas experiências muito interessantes no consultório dele, que quando ele recebe um paciente pela primeira vez, sabe? Ele faz uma pergunta, depois de fazer os exames, de descobrir que realmente o paciente está com câncer. Ele pergunta qual é o tratamento que a pessoa quer fazer. Se é a cirurgia de imediato, se é a terapia psicológica, ou se é um tratamento de quimioterapia e radioterapia. E de acordo com o que o paciente escolhe, ele faz uma anamnese psicológica, ele avalia, né, como que é aquele paciente por dentro. Você tem baixa autoestima, elevada autoestima, se ele se ama e tudo mais. Porque se o paciente escolher o tratamento psicológico, é porque ele tem autoestima. Ele quer se valorizar, ele quer entender por que a doença surgiu na sua vida, não é? Mas se escolher, por exemplo, a cirurgia, quer viver livre dessa doença. Então quer dizer que ele tem baixa autoestima, não se valoriza, né? Não quer entender o porquê que surgiu. E se estiver em cima do muro, né? Nem uma coisa nem outra, ele pede então o tratamento da psicoterapia, da radioterapia. É uma análise que ele faz muito interessante. Ele diz que é claro que o tratamento ele dá conforme a necessidade do paciente, não o que ele escolheu. Um dia ele recebeu um paciente lá que veio cheio de dor, cheio de sofrimento, sabe? Doído que faz dó. Então, contou sua experiência, o que estava passando. E o Dr. Siegel percebeu, né, através da sua experiência, que ele realmente estava com uma coisa muito grave, uma doença muito grave, com tanto de dor.
e resolveu então prescrever os exames, que ele podia dar o diagnóstico sem fazer os exames. O paciente se foi, daí a 15 dias voltou com os exames pronto, tudo aberto, né? Você já viu o exame de laboratório? E aqui em casa as meninas abrem tudo. Eu não entendo nada, né? Mas chega os exames, elas querem abrir, querem avaliar. Eu tenho agora esse Google, né? Na internet, elas entram, pesquisa para saber o que eu tenho. Eu não gosto nem de ver, porque eu não entendo mesmo, né? O médico vai falar. Então ele chegou, entregou para o doutor Siegel, quando ele pegou esse papel, ficou assustado. O paciente mais assustado ainda disse, doutor, pode falar, é grave, né? Pode falar que eu estou sentado, não caí da cadeira não. O doutor Siegel falou, olha, depende do ponto de vista de quem vê, tá vendo? O efeito de ótica, depende da forma que você está vendo. Pode falar, doutor, o senhor não tem nada. Gente do céu, meus netinhos, vocês não vão acreditar, não? O homem levantou da cadeira, levantou, colocou o dedo lá na cara do doutor Banicido e disse, mas como que o senhor faz eu gastar uma fortuna com esses exames para falar que eu não tenho nada? O homem fez uma tempestade no copo d'água. Tem gente que gosta de ter doença, não é? Só pode uma coisa dessa? É uma bênção, né? Fez os exames, não tem nada, tá reclamando que não tem? Se tivesse, estava reclamando também, né? Então tem gente que faz essas tempestades no copo d'água, né? Mesmo tendo uma notícia tão boa quanto essa, né? Mas então o doutor Banicigo, ele vai contando muitas outras experiências, muitas outras situações em torno dessa temática, né? Da pessoa querer, desejar transformar a sua vida, se curar das enfermidades. E muitas pessoas fazem essa tempestade no copo d'água, né? Uma senhora, ela ia fazer 2 vezes exame, um check-up completo. Eu faço meus check-up uma vez no ano. O médico falou que daqui a pouco tem que fazer 2 vezes, né? Por enquanto é uma só. Vou no geriatra, faço os exames tudinho, minha filha cuida muito bem de mim. Mas, graças a Deus, uma coisinha ou outra, mas nada grave. Mas aí essa senhora ia fazer os exames, quando ela ia buscar o resultado, gente, sempre dava negativo. E ela falava assim, mas eu tenho certeza que eu tenho câncer, tenho certeza. Assim, minha senhora, tá aqui os exames, a senhora não tem nada. E ela saía um pouco chateada do consultório. 10 anos, gente, imagina, 10 anos, 2 vezes no ano fazendo os exames, dando negativo. Um dia chegou com o resultado, ele olhou, assim, a senhora está apresentando um câncer mamário. Ela ficou, arregalou o olho e disse assim, mas estou falando para o senhor que tem 10 anos, que eu estou com câncer, o senhor não acredita? E aí o doutor Banicigo foi muito sincero com ela, né? Disse, olha, a senhora não tinha câncer, você fez um câncer com a sua mente. Agora nós fazemos o tratamento. Mas ela foi se entregando, o câncer transformou em metástase e ela então desencarnou, né? Muito cedo. Então, assim, o diagnóstico de uma enfermidade como câncer, por exemplo, nunca tive, né? Não sei como é receber essa notícia, mas às vezes a gente alardeia demais. Hoje tem tanto tratamento, a medicina, né? Os recursos tecnológicos nos ajudam. Nós precisamos procurar auxílio, precisamos tomar os medicamentos, fazer o tratamento, mas não pode ficar assim alarmado, pode ficar fazendo tempestade no copo d'água, né? Embora a dificuldade exista, ela é real, não vamos fingir que ela não existe. Então, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, quer finalizar uma história bem pequena, que também o doutor Banicigo contou, aqui tocou meu coração de um jeito, gente, que é bonito demais. Chegou uma paciente lá no consultório dele, né, com os exames já prontos. Ela veio de outros médicos. E aí ela chegou com os exames prontos, quando ele pegou, ele viu, né, ele viu que era um caso muito grave, o câncer dela já estava devastador. Então ela muito esperançosa e perguntou para ele assim, o que o senhor pode fazer por mim? O senhor é o melhor da América, o que o senhor pode fazer?
Então falou para ela assim: vou ser muito sincero com a senhora, não vou mentir. Tudo aquilo que a medicina podia fazer, os meus colegas já fizeram pela senhora, não tem mais o que fazer, infelizmente. Ela disse: mas eu estou aqui, doutor. Eu vim procurar o senhor, me dê uma esperança, me fala, assim, probabilidades para me poder ter uma relativa melhora. Não tinha probabilidade, meu Zetinho, não tinha. Mas ele ficou tão encorajado, né, com aquela determinação, aquela vontade daquela senhora, ficou até emocionado. Eu fico também contando essa história. Então, ele falou assim para ela: seria o seu caso 1 em 1 milhão. Ah, gente, se a senhora levantou e disse assim para o doutor Banicílio: comece agora o meu tratamento, que eu vou ser 1 em 1 milhão. E começou, gente, começou a fazer o tratamento. Não ficou curada, porque a doença já estava bem avançada, mas ela teve uma sobrevida, convivendo com seus familiares, amando as pessoas, valorizando ainda mais a vida. Tá vendo? Não fez tempestade no copo d'água. Você tá fazendo na sua vida? Tá fazendo? Não faz não, hein? Tá aprendendo aqui com o livro, não tá? Ilusão de ótica. Vamos mudar a nossa visão. Vamos ver as coisas boas da vida, né? Agora, gente, vou despedir de vocês, que eu tenho que ficar com a minha família, né? Vim almoçar aqui na casa da Ângela. Tô aqui com vocês, nesse bate-papo. Ela saiu pra lá. Vem cá, minha filha, vem cá. Quer vir não, olha lá, fica escondida. Vamos ver o que ela vai fazer de almoço, né? Tô doida pra comer uma comida gostosa e diferente lá de casa. Até próximo domingo, meus netinhos. Domingo que vem tem mais. Fica tudo com Deus. Até mais. Ilusão de ótica. Fazer tempestade em copo d'água. Em um mundo de provas e expiações, é natural que o sofrimento e as dores estejam presentes na vida de todos que estejam vinculados ao orbe terreno. No entanto, as maneiras de lidar com as situações é que podem variar de acordo com a ótica com que se visualizam as oportunidades. Fazer tempestade em copo d'água é uma expressão utilizada de forma metafórica para demonstrar a preocupação ou a reação exagerada a situações que não são tão graves quanto se acredita. Muitos indivíduos exasperam-se diante das experiências. Em uma visão distorcida dos fatos, acreditam que a situação pela qual estão passando deve ser motivo de desespero. No campo da saúde e doença, ao receber o diagnóstico de uma enfermidade de difícil tratamento, ou mesmo de uma doença considerada incurável pela medicina, o enfermo revolta-se, assolando o coração com maiores dores e sofrimentos. Nas dificuldades econômicas e financeiras, muitas vezes o indivíduo perde o equilíbrio emocional por não possuir recursos para viver momentos ou experiências, em muitos casos supérfluas, que teriam caráter devastador em sua vida. Na despedida de um ente querido, não raro os que permanecem na vida física entram em colapso emocional, principalmente quando se trata de mortes violentas ou em tenridade. Embora se saiba que a vida continue e a morte não existe, é apenas uma passagem, a inconformação, em alguns casos até mesmo a blasfêmia, pode ser escutada da boca de familiares sofridos. Nas separações ou traições de cônjuges ou amigos,
O desespero muitas vezes assoma o coração do indivíduo que não se acredita merecedor da experiência dolorosa pela qual passa. No ambiente religioso, a frustração por encontrar pessoas que ensinam uma mensagem construtiva e a vivenciam de maneira diferente, em não conformidade com o ensinamento que difundem. Essas são situações às quais todos os que se encontram na Terra estão sujeitos. Algumas delas são inevitáveis, como é o caso da morte. Embora seja ela um evento desafiador para a criatura humana, ao adotar-se a postura das emoções desequilibradas, atribuindo-se à despedida significados que ela não tem, faz-se uma grande tempestade. Quando o desafio advém, é preciso mudar a visão. É necessário colocar-se um pouco afastado do problema para enxergar com outros olhos a situação e visualizar a solução. Torná-lo mais difícil do que ele já é não é solução inteligente. A inconformação, a lamúria, a revolta ou a blasfêmia tornam a dor mais doída. O segredo está em manter-se tranquilo e buscar a resolução da dificuldade da melhor forma possível, dentro das possibilidades de cada um, já que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O Evangelho faz recordar um momento grandioso em que Jesus se encontra descansando dentro de um barco com seus apóstolos, no meio do grande lago. Os ventos anunciavam a queda de uma tempestade. Os seguidores do Rabi ficaram atônitos e temerosos de que o pequeno barquinho só sobrasse e todos perecessem. Ao ser despertado, porém, Jesus, estendendo as mãos, acalmou a tempestade e lhes disse: homens de pouca fé. Ao invés de fazer uma grande tempestade em um pequeno problema, procure solucioná-lo, acalmar a mente atribulada e buscar os direcionamentos necessários para a resolução final. Transformar a visão em uma perspectiva diferente é convite reparador, a fim de que as experiências sejam menos amargas, retirando-se da grande oportunidade meios de progresso espiritual, paz e harmonia. Aqui estamos entre irmãos, para que vivamos paz e perdão. Segue tranquila na caminhada, nos encontramos